Marcos capítulo 1, a partir do versículo 7. Diz o texto: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é vivendo sob o controle do Espírito Santo. Alguns cristãos, irmãos, dizem ser usado pelo Espírito Santo em momentos especiais. Entenda essa expressão, né, como algo maravilhoso, algo bom, né? Mas eu quero te dizer, contudo, que o Espírito Santo, ele não quer apenas nos usar. Não é só isso. Alguns acham que deve ser usado por ele, mas o objetivo do Espírito Santo na nossa vida não é simplesmente usar o Filho dele. Então, o Espírito Santo, ele quer habitar em nossas vidas. Ele quer caminhar conosco, nos encher com seu poder e com suas virtudes. Esse é o desejo dele. E concernente, né, concomitante, ele vai o quê? Vai nos usar. Porque estaremos cheios, estaremos revestidos dele. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele habitando em nós, seremos boca de Deus. É uma expressão usada e é verdade. Todo o nosso ser será a boca de Deus, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de andar, vai expressar Deus. Então, como o próprio Deus encarnado em sua vida, um maior exemplo de vida cheia do Espírito Santo é Jesus, né? Que a gente sabe que se via Jesus, a gente via Deus, era Deus presente porque Ele era Deus. Então eu quero te dizer, queridos irmãos, sua vida era uma vida plena do Espírito Santo. A vida de Jesus era plenitude, porque Jesus e Ele era a mesma pessoa, e é dessa forma que Ele deseja que nós sejamos. Então, algumas coisas que Jesus passou servem como exemplo, meus irmãos, para nós, de como ser cheio do Espírito Santo. Algumas passagens dele. Então, Cristo, ele não precisava ser batizado, né? Ele não precisava passar pelo batismo. Então, eu quero dizer que, queridos irmãos, a Trindade é gloriosamente revelada nesse texto, quando o Filho, ele se identifica com seu Pai, né? Quando Jesus, ele se identifica como Deus. Então, ele não precisava ser batizado, por quê? Porque ele era Deus, né? Então, o batismo é porque ele se identificava comigo e com você. Ele não batizou só para nos dar exemplo, é porque naquele momento ele se identificava, ele era Deus, mas ele também era homem, igual a mim e a você. Então ele se identificava conosco e ele dizia: eu preciso passar por isso, porque nós sabemos que o batismo de João era o batismo do arrependimento. Então quem se achava que não tinha pecado não precisava passar por aquele batismo. E Jesus, ele não se achava, Jesus não tinha pecado, mas ele se identificava com o pecador, tanto que ele foi até a cruz do Calvário, ele morreu. Então, seu ministério, queridos irmãos, praticamente iniciou-se quando ele recebe o Espírito Santo sobre ele. Ele desce, e naquele momento, né, começou o seu ministério propriamente dito, porque, como foi falado aqui na escola bíblica dominical, Jesus aos 12 anos já estava trabalhando. Ele estava ali no templo,
né, discutindo com os doutores. Foi com os doutores da lei, aqueles que detinham o conhecimento. Um menino de 12 anos conversando e discutindo sobre a palavra com alguém que detém o conhecimento, alguém que tinha doutorado, não era um leigo qualquer, algo que dá um nó na cabeça das pessoas. Como pode um menino de 12 anos discutir? E certamente, e tem texto que fala que eles ficavam admirados pelo que Jesus falava. Então, quais as características de alguém cheio do Espírito Santo? Porque Jesus era a expressão do Espírito Santo. A primeira expressão é uma pessoa que ouve a voz de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele ouve a voz do Pai, né? Então observe que o versículo 11 diz: foi ouvido uma voz do céu. A primeira característica de uma vida cheia do Espírito Santo, queridos irmãos, é ouvir Deus. E aí a gente ouve como devemos andar, o caminho que devemos tomar. Então Jesus, queridos irmãos, era Deus, mas naquele momento ele precisava de uma confirmação pública para o seu ministério. As pessoas precisavam entender de quem se tratava, apesar de João Batista dizer, né, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e João Batista declara, como o texto fala, eu não sou digno de desatar, de me curvar, né, me curvar, observe que coisa, eu não tenho dignidade para me curvar. E João Batista era um homem íntegro, mas pecador, mas tinha integridade, né? Eu não tenho dignidade de me curvar diante dele, nem tampouco desatar as alpacas do pé dele. Observe aonde João Batista bota Jesus. Olha aonde João Batista bota Jesus. E muitas vezes nós tratamos Jesus, o ser humano trata Jesus, os homens tratam Jesus como qualquer coisa, e Jesus não é qualquer coisa. Jesus é o que tem de mais importante na nossa vida, né? Então João Batista, ele valoriza. Então todos ouviram a voz do céu falando com Jesus. Naquele momento a voz de Deus foi uma voz audível, para que as pessoas entendessem de quem se tratava ali. Quem era aquele? Então, na vida do cristão, cheio do Espírito Santo, tudo que ele faz precisa ser direcionado por Deus. É preciso ser direcionado. Então, Jesus, queridos irmãos, orienta a nossa vida. Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então é a palavra que diz, e eu creio nisso. Eu creio que Deus, ele nos orienta. Eu creio que ele fala: olha, vá por aqui, olha, vá por ali. Quem é cheio do Espírito Santo consegue ouvir. Não toma decisão própria, não faz nada da sua própria cabeça, e é preciso, se ouviu a voz de Deus, como a palavra diz, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando fala isso, obedeça. Então, meus irmãos, quando ouvir Deus falar com você, obedeça ao que Deus está falando, faça aquilo que a palavra manda. Então, Jesus era Deus, mas naquele momento, queridos irmãos, ele precisava de uma confirmação. As pessoas precisavam entender e crer, e para isso precisava acontecer algo sobrenatural, e o sobrenatural aconteceu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu, pousou sobre ele, e Deus falou: este é o meu filho amado. Observe que o texto de Deus não diz assim: Jesus, você é o meu filho, não. Estava falando com todo: olha, este é o meu filho amado, em qual eu tenho prazer. As pessoas ouviram, né? Então, queridos irmãos, ouvir a voz de Deus passa a ser algo natural quando se é cheio do Espírito Santo, né? Então, ouvir a voz de Deus é importante. Então, fiquemos atentos ao que Ele fala conosco, meus irmãos. É preciso ter atenção. A segunda característica, né, de quem é cheio do Espírito Santo, tem a identidade de filho de Deus. Recebe uma nova identidade. Já não é a mesma pessoa.
Observe que no versículo onde diz: tu és o meu filho amado. Jesus ali já deixou de ser só aquele Jesus conhecido como filho do carpinteiro, filho de Maria, carpinteiro de Nazaré. Ele passou a ser reconhecido como Filho de Deus. Ele teve uma nova identidade. E você, queridos irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, muitos de nós que aqui estamos, quando passa, dizem: aquele ali é crente, né? Quando eu entrando aqui nessa rua hoje, uma senhora me parou ali e disse assim, não sei se é porque ela me viu de gravata, né, arrumado. Aí eu saí do carro, ela disse: o senhor é crente, né? Eu digo: sou. O senhor é de hoje, eu sou dessa igreja aqui. Ela disse: o senhor é o pastor? Eu sou o pastor daí. Eu preciso deixar o cigarro para ir. Eu disse: não deixa o cigarro não, vá fumando mesmo. Ela: não pode. Eu disse: pode sim. Eu estou dizendo assim: olha, eu sou pastor, estou dizendo assim que pode ir, né? Então, meus queridos irmãos, o que é nascido de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, está identificado. E em muitos momentos, sem roupa, sem gravata, eu já fui identificado em alguns momentos como ser cristão. O senhor é cristão, né? Gente que entra lá na empresa: o senhor é cristão? Eu digo: sou. Percebi logo, e não sem abrir a boca. E eu tenho certeza que essa experiência vocês também têm passado. As pessoas olham e vê algo de diferente. Então, queridos irmãos, é preciso, nós recebemos uma nova identidade, e Jesus recebeu uma nova identidade. Então a segunda característica de uma vida cheia do Espírito Santo é assumir a nova identidade de filho de Deus, mas é preciso assumir essa identidade. Não é só ter a identidade. Ter a identidade é uma coisa, mas eu preciso assumir que eu não sou agente secreto de Jesus. Você não é agente secreto de Jesus. Você tem uma nova identidade e o mundo precisa conhecer a sua nova identidade. Então Jesus era conhecido como um bom rapaz, um trabalhador, filho de Maria, filho do carpinteiro José. Além de tudo isso, ele ainda era respeitado por ser da descendência de Davi. Era como Jesus era visto, mas a partir desse dia ele não foi visto mais dessa forma. Ele foi visto como filho de Deus. Então eu quero dizer que, mas a partir daquele dia, Jesus passou a ser notado diferente, né? Então, ao sair daquelas águas, Jesus assumiu sua nova identidade, e ali Jesus começa o seu ministério terreno, onde ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Foi levado pelo Espírito, foi conduzido para lá. Então João Batista ficava no rio estrategicamente, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ali as pessoas as mulheres iam lavar roupa, buscar água. Então era um local adequado para que ele pudesse pregar o Evangelho. Então muitos iam tomar banho, e ali ele dizia: olha, eu estou trazendo aqui uma nova mensagem para você. Eu quero dizer que sempre que iam ao rio, lá estava João Batista batizando, né? Estava ele lá levando a mensagem de salvação. Então quando a pessoa saía pelas ruas, automática, porque quando a gente vai tomar banho no rio e vai preparado para aquilo, né? Quem é do interior sabe, leva toalha, leva roupa para trocar, né, meu filho? Leva roupa, né, Erivalda? Leva tudo. E aí, quando termina de tomar banho, se enxuga e aí volta. Mas as pessoas que não iam preparar, não era para isso, era para outra coisa. Já ela se encontrava com João Batista e ele pregava a mensagem de arrependimento, e essas pessoas aí reconheciam a sua condição de pecador, e naquele momento resolviam descer as águas, e aí saíam na cidade todo molhado. Aí era identificado: ó, se batizou. As pessoas começavam a ver como pessoas batizadas, que receberam o batismo de João. Então, queridos irmãos, isso marcava a vida das pessoas, que mudava a partir daquele ato, tinha uma nova identidade, passava a ser servo de Deus. Mas quem recebe o Espírito Santo, recebe a identidade de filho de Deus. Aquele que serve, é servo. Mas aquele que recebe o Espírito Santo passa a ser filho. Observe que existe uma diferença de servo para filho, né? Não são mais o meu servo, você é meu amigo, passa a ser amigo de Deus, porque tem a característica dele. Então a vida de quem é cheio do Espírito Santo recebe poder de filho. Sobre vós descerá o poder de filho. Então, queridos irmãos, você sabe qual é
a sua identidade? Qual é a sua identidade? Quem é você? Hoje eu mandei um vídeo para o Zap da igreja que fala sobre isso. Quando alguém pergunta, olha para Jorge assim, Jorge, quem é você? O que é que Jorge diz de primeira logo? Será que Jorge diz assim, eu sou um homem casado, pai de tantos filhos, tenho uma esposa, né? Tenho tantos filhos, tenho tantos anos? Será que essa é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa quando alguém pergunta quem é você? É isso que vai definir quem é você. Se alguém olha para você, olha para mim e diz assim, Edson, quem é você? Uma pessoa que não me conhece, eu digo assim, olha, eu sou o servo do Deus Altíssimo. É isso que vai me identificar. O que me identifica é aquilo mais importante na sua vida. E o que identificava Jesus é que ele era filho de Deus. Por isso que quando vão procurar ele no templo, dizem assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. O que é que ele diz? Minha mãe me soltou a querer fazer a vontade do meu pai. Porque era isso que identificava Jesus, ser aquele que veio para mudar a vida das pessoas. Então, quem é você? Qual é a coisa mais importante na sua vida? O que é que lhe identifica como pessoa? É ser servo de Deus? Ou é outras coisas? Então, que essa seja a nossa resposta. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, existem muitas coisas em nossas vidas que desagradam ao nosso Deus, meus irmãos. Muitas. Temos desagradado a Deus, mas eu quero te dizer que o Pai, ele declarou que tem prazer em Jesus, porque Jesus não desagradava o Pai. Em momento nenhum na vida, Jesus desagradou o Pai. Jesus não pecou em momento nenhum. E nós, em alguns momentos, nós pecamos, nós desagradamos a Deus, nós erramos o alvo, nós somos ofensivos, somos duros, somos grosseiros, somos egoístas, mas Deus, ele nos ama assim como nós somos, da forma como nós somos. É preciso ser como Jesus, dizer, Senhor, eu quero ter a característica de Jesus, eu quero agir como Jesus, eu quero ser como Jesus. Então, mas quando somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, passamos a ser agradável aos olhos de Deus. Deus pode ser agradável. Observe que o Salmo capítulo 1, versículo 12, diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, onde está o nosso prazer? Onde está o nosso deleite? Onde está a nossa alegria? Então, Salmo 37, versículo 4, diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, se você agrada ao Senhor, todos os desejos do seu coração serão realizados, serão satisfeitos, e você vai conseguir alcançar os seus objetivos, porque Deus, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus, ele tem prazer em realizar os sonhos do nosso coração, os nossos sonhos. O prazer de Deus é fazer com que nós sejamos felizes. Deus não quer ver ninguém infeliz, não quer ver ninguém triste, Ele quer nos ver alegre. Então, a alegria do Espírito, meus irmãos, é o maior prazer que nós temos, é a alegria do Espírito Santo. E a quarta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela resiste às tentações. Todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então, queridos irmãos, o versículo 12 diz, logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Então isso aconteceu, né? E isso acontece conosco quando temos uma vida cheia do Espírito Santo. O pecado só vem na vida de quem é cheio do Espírito Santo, porque o diabo, ele não está nem preocupado com quem já está perdido, o diabo está preocupado com quem está no caminho, com quem conhece a Deus. Então o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, mas sabe qual foi o objetivo? Para mostrar a mim e a você que existe capacidade em nós de resistir. Então Jesus também não precisava ir para o deserto, não precisava ser tentado para vencer o diabo, mas quis nos ensinar como resistir.
E Ele nos ensinou, né? Então, somente quando somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, conseguimos ter forças para resistir às tentações. Observe que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, eu gostaria que alguém lesse, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Observe, queridos irmãos, que aí está nos dizendo que a nossa carne é fraca, né? Mas o Espírito é forte. Observe que o texto diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de que você possa suportar. Então eu sou fraco, mas o Espírito que está em mim é forte. Então eu quero te dizer que por isso precisamos negar a carne e fortalecer o Espírito, né? Marcos 14, 38, né? Ele fala que com a ajuda do Espírito Santo passamos pelo deserto com a certeza da vitória. É certo a vitória, e venceremos as provações com o poder de Deus. Só com o poder do Espírito Santo. Nós não temos condição, como o texto fala, né? Mas sobre vós virão tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então Deus, Ele nos capacita, né? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Ele nos dá força para resistirmos. Então, peçamos ajuda ao Espírito Santo de Deus para vencer. Tem coisa que é difícil, tem coisas que é complicado, mas a gente consegue. E a quinta característica de uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo geralmente é uma vida de consagração. É preciso se consagrar. É preciso entregar. Então, o versículo 13 diz: permaneceu 40 dias. Aonde que Jesus permaneceu 40 dias? No deserto, sendo tentado. Mas Jesus permaneceu 40 dias lá orando e jejuando, né? Se preparando. A quinta lição que aprendemos de uma vida cheia do Espírito Santo é a necessidade da consagração a Deus. Será se temos consagrado? Outro dia eu vi um pregador falando que negócio de jejum é coisa do passado. Não, jejum não é coisa do passado, jejum é coisa atual. É o que fortifica. Os discípulos, eles foram expulsar demônio em um homem, e aí o homem, nada, não aconteceu nada. E aí o pai do homem vem lá, e aí fala com Jesus, Jesus vai lá, expulsa o demônio, e aí eles perguntam, os discípulos a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos? Ele disse: essa casta de demônio só com oração e jejum. Aleluia. Então tem que estar revestido, tem que estar revestido do poder de Deus. Sem o poder de Deus, sem a capacitação, como ontem os irmãos estavam dando testemunho aí, que lá no café que eles fornecem, que eles servem lá, o diabo se manifestou lá, e na hora eles começaram a louvar e certamente começaram a orar, e foi nessa hora que o diabo foi vencido. Mas eu tenho certeza que eles não vão para lá, para as ruas de qualquer jeito, eles consagram. É preciso de consagração, é preciso de jejum e oração. Então, sem jejum e oração, queridos irmãos, jejum não é apenas ficar sem comer e sem beber, não. O jejum não é apenas isso. Quando jejuamos, estamos negando a carne, fortalecendo o Espírito. Se quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso fortalecer o Espírito. Então, significa que a presença de Deus, quando eu estou jejuando, eu estou dizendo à minha carne: olha, Deus é mais importante para mim do que você, carne. A presença dele é mais importante, o poder dele sobre mim é mais importante do que você ficar forte. Porque quando nós comemos, nós fortalecemos a carne, mas quando nós renunciamos ao alimento material e dizemos: hoje eu vou me alimentar do Espírito, aí o nosso Espírito fica forte. Então, significa que a presença de Deus é mais importante que o próprio alimento, é necessário para a nossa sobrevivência. Então, o jejum nos abre o mundo espiritual para que as maravilhas aconteçam. É isso que acontece quando jejuamos, meus irmãos. As maravilhas acontecem na nossa vida. Eu quero dizer que existem coisas que só vencemos com jejum. Vamos abrir aí, querido irmão, Marcos 9, 29, por favor. Marcos capítulo 9,
versículo 29. Quem primeiro achar pode ler. Respondeu: esta sexta não pode sair. Essa carta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, Satanás, o diabo, as hostes malignas só vence com oração e jejum. Crente que não jejuma, ele pode ser envergonhado. Pode o vizinho chegar lá e dizer assim: olha, poxa, vai lá em casa, eu estou passando por um problema, meu filho está endemoniado, meu marido está endemoniado. Se não tem uma vida de consagração, de oração e jejum, dê uma desculpa e diga assim: oh, poxa, eu não posso ir não, no momento está difícil, porque vai chegar lá e vai ser envergonhado, nada vai acontecer. Agora, se a gente vive uma vida de consagração e alguém chega e nos chama: ó, poxa, estou passando por uma dificuldade lá, meu filho está possesso, alguém da minha casa está possesso, pode ir. E chega lá, repreende. Quando você estender sua mão assim, meus irmãos, em nome de Jesus, o poder sairá sobre sua vida e a vida será liberta, né? Será liberta. Então, façamos um propósito de jejum, meu irmão. Faça um propósito de jejum. Senhor, eu quero jejuar. Eu vou fazer disso uma prática na minha vida. A sexta característica: a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vence pela palavra. É com a palavra, porque Jesus é a palavra, né? Saber, sendo tentado, versículo 13, parte B, diz: sendo tentado por Satanás, a vitória, né? Jesus, ele foi vencido, ele venceu Satanás no deserto com a palavra. Por quê? Porque ele estava revestido. Então Jesus derrotou o inimigo através da palavra, dizendo: está escrito. Quando Satanás vinha com algo, ele dizia: mas na palavra está escrito. E quando você está revestido do poder de Deus, e você abre a sua boca e diz: está escrito, automaticamente Deus usa a sua palavra. E algo acontece. Então a palavra de Deus, queridos irmãos, é a nossa arma de defesa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, mas não é a Bíblia aqui assim não, é a Bíblia, a Bíblia aberta, como alguns botam em casa. Vou botar no Salmo 91, como muita gente tem a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, achando que vai acontecer alguma coisa. Não é assim não, é quando a Bíblia ela é lida e é falada. Quando foi isso que Jesus fez, Jesus não só abriu a palavra, Jesus falou. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando nós abrimos a nossa boca, é como se uma espada saísse, e ela destrói o pecado e o inimigo. Então, quem luta com seus próprios argumentos, meus irmãos, porque às vezes o homem não quer usar a palavra de Deus. O crente que não usa a palavra de Deus, ele trabalha com seus próprios argumentos e acaba cansado rapidamente. Mas quando usamos a autoridade da palavra de Deus, até o inimigo tem que fugir de nós. A autoridade da palavra. O inimigo, ele bate em retirada. Abre aí Tiago 4,7, por favor. O que é que a palavra diz em Tiago 4,7? Então é preciso usar esta palavra para que ele bata em retirada. Quem primeiro achar pode ler, por favor. Tiago 4,7. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Ponto, né? Sujeitai-vos a Deus. Quando é que nós nos sujeitamos? Quando nós estamos baseados na nossa vida na palavra. Então eu me sujeito a Ele, porque eu estou vivendo pautado na palavra. E aí, quando a minha vida é pautada na palavra, o diabo ele foge. Então o crente que não busca o Espírito Santo fala da Bíblia com argumentos religiosos, com a sua religiosidade. Mas quem é cheio do poder do Espírito Santo, a palavra de Deus é a autoridade na sua boca. Quando abre a boca que fala, o mundo ele se rende ao Senhor, não se rende a nós. Quando nós falamos do amor de Deus, o mundo se rende a Deus. Então o mundo e o inimigo, queridos irmãos, pode armar ciladas contra nós, contra nossas vidas, mas apenas com uma palavra. O diabo armou cilada para Jesus, mas apenas com a palavra Jesus derrotou Satanás. Então é preciso conhecer a palavra, é preciso ler a palavra. Então Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito.
É preciso estar cheio do Espírito Santo. A experiência de ser cheio do Espírito Santo não é uma emoção passageira, não é algo que passa com muita facilidade, não. Quando recebemos a plenitude de Deus, tudo é transformado no nosso viver, tudo, a nossa vida passa a ser uma vida abençoada. Então, busquemos ouvir a voz do Senhor, assumamos a identidade de filho de Deus, façamos a vontade do Senhor e tenhamos prazer na palavra. É para ter prazer. Eu não posso abrir a Bíblia e, poxa, está na hora agora de ler a Bíblia. Poxa, poderia estar fazendo outra coisa. Não, se você faz assim, você não está tendo prazer. É preciso ter prazer nesta palavra. Então, e certamente resistiremos às tentações que vêm às nossas vidas. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele quer nos encher. Amém. Quer que sejamos cheios, para que nós possamos vencer as tentações, vencer as dificuldades e sejamos vitoriosos em todas as coisas. Que sejamos cheios do Espírito Santo, que essa seja a nossa bandeira, buscar esse enchimento, né? E esse enchimento só através de quê? Da oração, do jejum, da leitura da palavra. E se eu não pratico isso, automaticamente não vai acontecer nada na nossa vida. Mas se praticamos isso, seremos cheios. Deus abençoe, meus irmãos. Nos dê um dia abençoado. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por favor. Nós vamos estar orando nessa hora, agradecendo ao nosso Deus, porque Ele tem sido aquele que tem nos guardado e conduzido as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta manhã, Pai, pela oportunidade que tivemos, Deus, de estar aqui na Tua casa, Senhor, buscando a Tua face, Deus, te reconhecendo como Senhor, Deus, e nosso Salvador, Pai. Não somos dignos, Senhor Deus, de estar na Tua presença, Deus, mas a Sua misericórdia nos alcançou, Deus, e por isso o Senhor, Deus, nos agracia com a Tua presença, Pai, e por isso, Deus, só podemos te dizer, muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nos conduz, Deus, a ser cheio do Espírito Santo. Não permite, Deus, que sejamos envergonhados, Deus, quando formos expostos, Deus, ao inimigo, mas que sejamos revestidos com o Teu poder, para que da nossa boca, quando abrimos a nossa boca, como a Tua palavra diz, saia a Tua espada, a espada do Espírito seja a nossa palavra, e que possa, Deus, convencer o homem do pecado, do erro, que ele possa viver uma vida de agrado ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Nos conduz em paz aos nossos lares. Que tenhamos, Senhor, o resto de dia abençoado na Tua presença. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. À noite, não serei eu que estarei ministrando, mas estarei aqui. Estará outra pessoa ministrando aqui no dia de hoje. Mas espero que os irmãos estejam aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Amém. Deus abençoe.